Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Girão explicou o requerimento que apresentou para ouvir no Senado o diretor da Polícia Federal sobre o jornalista Sérgio Tavares, que foi detido para questionamento pela Polícia Federal quando veio ao Brasil para cobrir a mega manifestação pelo Estado de Direito na Avenida Paulista, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador relatou que foi impedido de falar no plenário do Senado, em sessão não deliberativa que estava marcada para as 14 horas, relatando: "Hoje eu ia falar dos 10 anos da Lava Jato que completaram ontem. Ia falar sobre os 5 anos do inquérito do fim do mundo, que coloca o país de joelhos, que é uma humilhação com o cidadão brasileiro, porque é irregular. E é algo que tem colocado o Brasil numa insegurança jurídica absurda, no caos institucional, por omissão desta casa. Ia falar também sobre a questão dos próprios 200 anos do Senado Federal, mas a sessão foi suspensa. Aliás, nem teve sessão. Então, a gente querendo trabalhar e não pode." Eduardo Girão explicou a sessão da Comissão de Segurança Pública que será realizada amanhã. "Nós vamos aqui receber o diretor da Polícia Federal no requerimento de minha autoria para entender o que está acontecendo com o Brasil. Nós já viramos uma republiqueta? É ditadura escancarada? Porque não dá para entender como é que se para um cidadão português por 5 horas no aeroporto, se leva para um local, se faz perguntas que nada tem a ver com imigração. Se faz perguntas sobre política, sobre STF, sobre ministro da Justiça. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? É correto isso? Já imaginou você chegar em outro país e receber um monte de perguntas sobre a sua opinião? Acorda, a gente precisa acordar." O senador disse: "Eu tenho uma lista de perguntas para fazer. A Polícia Federal, que, repito, é uma instituição importante do país, que tem uma história fantástica, mas a gente quer entender que tipo de interferência está tendo nela." Ele lembrou que já apresentou uma PEC para dar independência à Polícia Federal, justamente para evitar esse tipo de interferência política. Girão disse: "Amanhã nós vamos saber que houve alguma coisa muito estranha na chegada desse cidadão português para cobrir uma manifestação legítima do povo brasileiro, insatisfeito com tudo que está vendo." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, passando de mão em mão, enquanto famílias e empresas sofrem com as consequências de ver sua renda confiscada dia após dia. Há mais de 31 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, senador. Boa tarde. O senhor é autor de um requerimento que faz o pedido para que seja ouvido o cidadão português, Sérgio Tavares, sobre o problema que ele teve aqui no aeroporto de Guarulhos. Por que foi necessário fazer esse requerimento? Em primeiro lugar, esse era um dos assuntos que eu ia tratar na sessão agora, não deliberativa dessa tarde, na segunda-feira, que foi cancelada, acredite se quiser, por falta de alguém da mesa para abrir a sessão. O que eu considero um desrespeito não é só comigo não, nem com os outros senadores que aqui estão, mas com você, brasileiro. Eu quero deixar muito claro que nos 200 anos do Senado, no bicentenário, isso nunca aconteceu. Uma resolução que teve no ano passado, que você precisa ter na mesa alguém que faça parte ali daqueles cargos escolhidos pelo presidente para poder abrir. Antigamente, qualquer senador, um ou dois, poderiam abrir a sessão. O parlar, a gente denuncia certas coisas, a gente iria falar sobre assuntos incômodos. Me parece até um boicote à oposição esse tipo de situação ocorrer. Então, é uma vergonha, né? Vou falar com o presidente do Senado para fazer uma revogação dessa resolução que não é democrática, né? E que faz com que, por exemplo, hoje eu ia falar dos 10 anos da Lava Jato, que completaram ontem. Ia falar sobre os 5 anos do inquérito do fim do mundo, que coloca o país de joelhos, que é uma humilhação com o cidadão brasileiro, porque é irregular. É algo que tem colocado o Brasil numa insegurança jurídica absurda, num caos institucional, por omissão dessa casa. Ia falar também sobre a questão dos próprios 200 anos do Senado Federal, né? Mas a sessão foi suspensa, né? Não, aliás, nem teve sessão. Então, a gente querendo trabalhar e não pôde num exercício importante. Sobre amanhã, que era outro assunto que eu ia colocar, nós vamos aqui receber o diretor da Polícia Federal, um requerimento de minha autoria, para entender o que está acontecendo com o Brasil. Nós já viramos uma republiqueta, ditadura escancarada, porque não dá para entender como é que se para um cidadão português por 5 horas no aeroporto, se leva para um local, se faz perguntas que nada tem a ver com imigração, se faz perguntas sobre política, sobre STF, sobre ministro da Justiça. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? É correto isso? Já imaginou? Você chegar em outro país e receber um monte de pergunta sobre a sua opinião? Acorda, a gente precisa acordar. Então amanhã nós vamos ouvir, eu quero convidar você, brasileiro, eu ia falar isso agora da tribuna, infelizmente não pôde, mas eu quero convidar aqui na TV Senado, para que você possa amanhã assistir, 11 horas da manhã, quem puder de Brasília, vir aqui, será muito bem recebido, que a gente possa entender que procedimento da Polícia Federal é esse de perguntas políticas, que mais parece uma perseguição ao espectro de direita e conservador daquele jornalista que veio cobrir uma manifestação
aqui no Brasil, lá na Avenida Paulista, e também um evento do Senado. Ele deu entrevistas dizendo que vinha cobrir um evento do Senado e foi recomendado ir embora. Ele não chegou nem a Via Brasília, depois do constrangimento que aconteceu, ele foi recomendado, vaza. Então, o país aqui está numa situação muito delicada e a gente precisa lutar com todas as forças para que a verdade venha à tona e para escancarar o que está acontecendo. Muita paz. Reforçando o convite, então, senador, quem quiser participar ou assistir na Comissão de Segurança Pública, 11 horas da manhã, transmitido pela TV Senado. Assista e tire suas próprias conclusões. Eu tenho uma lista de perguntas para fazer à Polícia Federal, que, repito, é uma instituição importante do país, que tem uma história fantástica, mas a gente quer entender que tipo de interferência está tendo nela. Aliás, eu tenho uma PEC para dar independência à Polícia Federal. Mais do que na hora de ela entrar em pauta, para ter essa autonomia, para não ter nenhum tipo de interferência política, que me parece. Amanhã nós vamos saber que houve alguma coisa muito estranha na chegada desse cidadão português para cobrir uma manifestação legítima do povo brasileiro insatisfeito com tudo que está vendo aí. Obrigado pela entrevista.